Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um devocional e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Queridos, no momento que Jesus ele dá essa palavra aos discípulos, era o momento final que ele estava com eles aqui na terra. Jesus havia ressuscitado e nesse momento ele iria ascender aos céus, ele iria ser assunto aos céus. E antes de voltar para o Pai, ele diz, eu vou enviar uma promessa sobre vocês. E essa promessa era o derramamento do Espírito Santo. E Jesus ele faz a promessa e ele dá uma ordem aos discípulos, ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus ele sabia que os seus discípulos, a partir do momento que ele subisse aos céus, que eles precisariam de poder espiritual para cumprir a missão que eles tinham. Jesus disse a eles, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ensine as pessoas, batizem no meu nome. E Jesus ele sabia que os discípulos precisariam de poder para cumprir essa missão. E ele diz, a promessa está liberada. Fique em Jerusalém até que a promessa se cumpra e o Espírito seja derramado. Queridos, esse ficar em Jerusalém, para nós representa o lugar da espera, o lugar da oração. Se nós partirmos um pouco para frente, no Novo Testamento, no livro de Atos, a Bíblia diz que esses discípulos que receberam essa ordem foram para Jerusalém e ali eles ficaram vários dias em oração, até que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Queridos, se nós queremos receber a promessa de Deus de sermos cheios do Espírito Santo, de sermos revestidos de poder, nós precisamos cumprir uma ordenança de Jesus, ficai em Jerusalém. E o que é Jerusalém para nós hoje? É um símbolo do nosso lugar de oração. Muitas pessoas querem conquistar as promessas de maneira apressada, corrida. Os discípulos eles ficaram em média ali 10 dias orando entre a subida de Jesus e a descida do Espírito Santo. Isso fala de espera, isso fala de paciência, isso fala de perseverança. Nós vivemos numa era e num tempo muito apressado, onde tudo é muito veloz e as pessoas estão impacientes. Mas se nós queremos viver as promessas de Deus, nós precisamos ir para o lugar de espera, ir para o lugar de oração, ir para um lugar de dependência e ir para um lugar de perseverança. Os discípulos receberam uma promessa, receberam uma ordem e eles foram orar e eles esperaram com paciência. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles e todos foram cheios do Espírito de Deus. E todos foram revestidos do poder de Deus. O que é que nós precisamos hoje? Perseverar no lugar de oração. Permanecer firmes no lugar da espera. Certos de que a nossa busca nunca será em vão, mas que a promessa se cumpre para todo aquele que persevera e que pacientemente espera no lugar da intimidade, da oração e da busca por Deus. Há uma promessa de poder sobre a sua vida. E o que eu e você fazemos para acessá-la? Irmos ao lugar da oração, de maneira paciente, de maneira rendida, de maneira quebrantada e de maneira perseverante. A promessa do meu Pai virá sobre vocês, ficar em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder.